Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Pessoal, nosso bate-papo de hoje, um bate-papo diferente, com os alunos que foram aprovados no último exame e no penúltimo. Nós temos alunos aqui que foram aprovados no 9º período e outros no 10º período. Nós temos alunos que quase gabaritaram a prova da OAB. Nós vamos começar com a Carlinha. Carlinha, e aí? Como que foi esse exame? Você passou no 9º ou 10º? No 9º. Muito estudo? Eu estudei para a OAB da mesma forma que eu estudava na faculdade. Eu sempre anotava as coisas e depois revisava estudando. Para a segunda fase da OAB foi a mesma coisa. Estudei do mesmo jeito. A faculdade, agora você está no 10º período. Sim. Quantos paus você tomou? Nenhum. Você estudou? Estudei. Você tinha carteirinha do boteco? Não tinha? Não. Então tá bom. Pessoal, como a Carla está dizendo, qual foi a sua nota, Carla? 9,2. E do seu lado nós temos o Will. Foi 9,5. Então passa para o 9,5. Will, e aí, como que foi passar na OAB? Foi o coroamento de toda a faculdade, né? Você inicia, é muita dedicação. Eu acho que a OAB, na verdade, ela é o resultado do que você levou por 5 anos. Não é diferente daquilo lá. Quem estuda, passa. É lógico que você dá uma dedicação muito maior no último ano. Eu passei no 10º período, porque eu optei por estudar mais. Eu tinha mais dificuldade na primeira fase, então eu optei por revisar as matérias, assistir videoaulas e fui aprovado. Então, eu acho que a dedicação é a chave fundamental de passar no exame de ordem. É estudar, não tem como. E qual dessas disciplinas você teve mais dificuldade no exame? É porque na segunda fase você Não vale falar direito constitucional. Também. Na segunda fase você opta pela matéria que você tem mais afinidade. Então eu escolhi direito tributário, porque nós tivemos fizemos um excelente curso aqui, e então eu optei, por mais que fosse uma matéria difícil, é uma matéria que eu tenho mais afinidade. E na primeira fase é aquela enxurrada de matéria. Você revisa quase 20 matérias. Então, você seleciona ali o que você vai dar uma dedicação, mais, o que tem mais peso na prova, na verdade, né? Só de curiosidade, eu vou perguntar um a um, qual foi a matéria que optou na segunda fase, que é a peça? Você? Eu optei por trabalho, direito do trabalho, professor. Queria trabalhar mesmo. Sim. É que, como eu não ia ter tempo para estudar, eu preferi uma matéria que eu tivesse mais facilidade. Então, eu estudei pouco tempo, né, numa carga horária grande, que eu consegui me dedicar, e eu tinha afinidade com a matéria. Na prática, eu fui muito bem, né, aqui na faculdade, então eu escolhi direito do trabalho. Legal. Você? Direito tributário. 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 Primeiro pelo fato da aula que a gente teve aqui com o professor Júnior, que eu gostava muito e tudo mais, acabava... Júnior ou Carrasco? Depende, se estudar não. Assim. Então foi primeiro por isso, e segundo pelo fato de que o pessoal falava que é o que tinha menos matéria para estudar. Então, entendi. Pelo fato de ter menos tempo, né, que a gente trabalha e estuda, e aí tem que estudar para OAB. Eu optei por tributário. Teve uma época que eu me arrependi um pouquinho por achar que eu não tinha afinidade com a matéria, mas graças a Deus deu tudo certo. Que legal. Eu optei para o direito do trabalho, porque a gente teve uma boa base aqui com o professor Segarra. Também a gente já tinha tido prática aos sábados, que ajudou bastante. Também a gente formou um grupo de direito do trabalho pelo WhatsApp, que ajudou bastante, que o professor estava lá sempre dando apoio para a gente. E é uma matéria que, para mim, é mais palpável. O professor, ele participava desse grupo, além da aula? Além da aula. Enquanto você estava estudando, ele auxiliava ajudava bastante. Isso é legal, né? Uhum. O Will foi? Eu optei por direito tributário. Carlinha? Direito tributário também.
Eu optei por Direito do Trabalho, pelo suporte que a gente teve no curso, pelo apoio do professor e pela afinidade com a matéria. Você? Direito do Trabalho. Graças ao mestre Segarra, que nos deu um suporte... Vamos ter que dar aumento de salário para o Segarra. Vai. Então. O Segarra merece um aumento. Que legal. Uma aula prática maravilhosa, todo o suporte por WhatsApp, não só na faculdade, fora dela. Isso é legal. Disponível para a gente conversar, bater papo, ir mais fundo na matéria. Ele realmente fez a diferença para mim na OAB. Que legal. Cizê. A minha primeira opção foi Direito do Trabalho, que é uma matéria fascinante. E o nosso professor Segarra é um professor fantástico, nós vamos levar ele por toda a vida. Mas eu acabei ficando com o Direito Tributário porque eu queria enveredar mais nessa área e aumentar meu conhecimento no Direito Tributário. Porque você era da área previdenciário, né? Sim, sim, sim. Embora a área previdenciária tenha um pé no Direito Tributário com respeito à arrecadação de contribuições. Sim. E nós tivemos uma base muito sólida em Direito Tributário. Então, eu me apaixonei pela disciplina também e acabei optando, depois de ter realmente pedido desculpas para o professor Segarra de que eu não iria optar por essa disciplina na segunda fase. O professor Júnior, naturalmente, ficou envaidecido com todo mundo que escolhe tributário, parabenizou a todos pela boa escolha e acabei tendo sucesso sai nessa um pouquinho disciplina. do lado, só para a câmera focar. A filha do Segarra, que é professora aqui também, está orgulhosa, lógico, das homenagens ao seu pai, não é? Eu fico muito feliz aí pelo resultado do êxito dos nossos alunos. Fico muito feliz pela contribuição que eles disseram que o meu pai deu. Realmente ele gosta do que ele faz. Não é só porque é meu pai, mas ele é diferenciado. Ele gosta do que ele faz. Ele não faz porque ele precisa, ele gosta do que ele faz. E aí o resultado está aí, né? Mais de 50% da aprovação foi na seara trabalhista. Então, a gente fica realmente muito feliz. E quando a gente tem, né, nós como professores, o feedback do êxito, do resultado, isso é realmente muito gratificante. Que legal. Lembrando que a professora Carolina, ela veio antes de dar aula para a gente, ela veio com o professor Segarra, fez uma revisão com a gente, deu uma questão na revisão para a gente que caiu com relação ao empregado doméstico. E depois, na segunda fase, ela acertou isso. Ela estava no grupo do WhatsApp também colaborando, então, tanto o Segarra quanto ela. Sorte a nossa, né, professor? E ela acertou as duas últimas peças. Então, para quem vai fazer a próxima, converse com a Carol. Ela é meio guru aí da OAB. Minha bola de cristal estava bem... Aquele dia estava limpa. Funcionando, estava. Vamos ver para o próximo exame agora. Vê se dá. A senhora que está olhando assim, qual foi a sua peça? Para completar, Direito do Trabalho. Falando, não tem mais o que falar do Segarra, acho que já foi falado tudo. Os agradecimentos que ele ajudou imensamente, e também lembrando que na primeira fase já teve, a faculdade proporcionou para nós uma semana, né, para fazer uma revisão. Estava presente a Carol, o professor Segarra ajudou bastante, outros mestres também ajudaram nessa semana. Mas Direito do Trabalho foi o prevaleceu. Que mandou. Essa elegância toda prestou o quê? Então, professor, Direito Penal, pela afinidade que eu tenho com Direito Penal e pela base dos professores também que eu tive aqui, diferente que o professor fala que detesta Direito Penal, como o professor falou. Não é minha praia. Mas, né, fui coroado, graças a Deus, legal. E passei. Próximo. Bom, o meu não ia ser também diferente de muitos aqui, né? Direito do Trabalho. Trabalho. A gente, para mim, o que marcou bastante foi a primeira aula prática que a gente teve, já foi no trabalho, né? E daí a gente teve a felicidade de professor Segarra, um ótimo professor, que acho que incentivou muito, né? Apesar de muitas dificuldades. Então, eu optei para ficar nesse caminho, não aguentar firme aí, e graças a Deus deu certo. Sempre com apoio, no WhatsApp, chamava ele fora de horário. E, professor, socorre, não estou entendendo. Às vezes comentava com a Augusta que, né, Augusto, nós estamos com dúvida, ela lá corria, tirava dúvida com ele, trazia, a gente conversava, então foi muito bom. Eu acho que ajudou muito. Ajudou muito.
Muito sim. Fantástico. E você? Não é para cantar, é para contar qual a peça. Escolhi Direito do Trabalho, que, como todos destacaram, também a base que foi a aula prática, pois foi um diferencial que, enquanto tivemos a aula comum Direito do Trabalho material, até cheguei a ficar de exame com Segarra, mas depois... A prática ajuda muito, né? Mas a prática, a convivência, você está estudando as peças no dia a dia, como é um diferencial enorme. Que bom. Então, a maioria aqui, Direito do Trabalho e alguns tributários. E um penal. Um para salvar a lavoura foi um penal. E diga, quanto tempo de estudo, além de sala, além de você, da faculdade, lógico, nesse período final, quantas horas de dedicação? Olha, sem boteco no meio, de estudo. Então, depende muito. Que nem a segunda fase, eu optei por fazer o cursinho, e o cursinho são várias horas. Então, deve ter uma dedicação enorme de, no mínimo, 3, 4 horas. E, se preciso, falta da aula e faz durante a noite também. Mas, sem desprezar o boteco, também tem a sua importância. Com certeza. Na hora de relaxar. Porque uma maior dificuldade que tem na OAB é o controle emocional. E aquele sábado não adianta. Se não tomar aquele vinho ou aquela cervejinha, não dorme, vira à noite. Vai fazer revisão 1, 2, 3 vezes e não vai. Não adianta. Daí dá uma relaxada, daí tudo bem. Que bom. Mas... Pessoal, alguém aqui tinha um ritmo de estudo? Chegava da faculdade ou à tarde, quem que fazia um ritmo diferenciado? Você. Qual era o ritmo seu? Porque você trabalha. O meu ritmo era assim, eu costumo é importante, dizer o quê? Você é casada, tem filho e trabalha. Isso que eu acho que é importante falar para as pessoas. Eu costumo dizer assim, que se alguém chegar para mim e falar assim, você está fazendo o quê da meia-noite às 6, eu diria que eu iria matar. Porque... então você queria me matar no começo do curso. Porque da meia-noite, eu esperava o meu filho ir dormir para eu começar os estudos, e teve muitas vezes que foi até às 3 da manhã, teve um dia que chegou até às 4 da manhã. Porque a gente tem um período muito curto para estudar para a segunda fase. Na primeira fase eu não me dediquei tanto, mas na segunda eu me dediquei, e eu chegava assim a estudar a madrugada inteira, inclusive a dormir em cima do notebook. Durante o dia você tem seu trabalho de que horas a que horas? Das 8 às 5 da tarde. Das 8 às 5. Aí das 5 às 7, 7 e pouquinho, eu fazia o que tinha que fazer em casa, cuidar da criança. Quantos anos? Meu bebê tem 3 aninhos. 3 aninhos. Então, assim, era complicado, mas para provar que é possível. É possível. Tantas pessoas aí que, às vezes, não têm tantos compromissos, têm menos compromissos, às vezes, pessoas mais novas, né? Mas dá certo. Quem tinha mais uma forma de estudo assim, Will? Como você estudava? Então, a primeira fase coincidiu com um período de férias. Deu um mês certinho para estudar para a primeira fase. Então, para a primeira fase, eu intensifiquei mais os estudos. Dava mais ou menos uma média de 8 horas todos os dias. Eu coloquei essa média. Se saía mais tarde do trabalho, estudava até mais tarde. Se acordava mais cedo, ia dormir mais cedo. E para a segunda fase foi aquilo que a Hilde falou. O período é muito curto. As aulas que você assiste do curso para a segunda fase, no meu caso, eram 3 horas de aula. Então, só isso já consumia muito tempo, só que você tinha que revisar. Então, basicamente, eram 6 horas de estudo, entre assistir as aulas e revisar. E fazer as peças. E fazer os simulados.
Porque tem que ficar treinando as peças também. Tem o simulado de questões. Acho que por semana era no mínimo 2 simulados, com 2 peças e 10 questões. Então você tinha que responder, eles davam um retorno e fora revisar todo o material, né? Porque o tempo é muito curto, então você tem que revisar. E além disso, vocês tinham a professora Carol e o professor Segarra à disposição no WhatsApp. Eu fiz tributário. O Júnior era mais difícil o Júnior de encontrar. Mas os outros aí, quando faziam as peças, sempre socorria do professor. Muito interessante. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos passar a palavra para o Cizenando, que ele está louco de vontade de falar e vai tratar desse assunto também. Aguarde e voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.